Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Eu sou Andy Wagner, psicanalista, professor, filósofo e estou aqui hoje para responder uma pergunta que vem da cidade de Porto Alegre. Aliás, é um assíduo participante porque já é a segunda pergunta que vem do meu grande amigo filósofo Alan Alves. A pergunta do Alan é a seguinte. A pergunta foi motivada por um vídeo anterior, onde eu falo e explano sobre as questões comportamentais. Basicamente, o vídeo é aquele em que eu levanto a questão da bandeira, levantar bandeira, essas perguntas todas que sempre fazem quanto a comportamentos entendidos como ou tidos como indiscretos, etc. Então eu vou ler a pergunta do Alan. Mais uma vez eu me esqueci dos óculos de leitura para perto, então além disso vou ter que revelar a minha idade implicitamente. Então a pergunta do Alan é a seguinte: caro Andy, eu entendo a pergunta do comportamento escandaloso como um agir, seja ele masculino ou feminino, que ultrapassa o comportamento padrão. Uma mulher trans, um homem gay, por exemplo, que põe uma roupa expondo muito o corpo, que fala em voz alta, que caminha de forma exagerada, apresenta um comportamento escandaloso e desnecessário, na minha parca opinião. O mesmo se aplica a um homem hétero que fizesse questão de andar sem camisa, com músculos à mostra, cuspindo no chão, esfregando a mão em seus genitais, etc. Também apresenta um comportamento desnecessário e escandaloso. Para hiperbolizar o exemplo, imagine esses dois exemplos dentro de um supermercado ou da prefeitura, em um colégio, mas agora ambos em uma danceteria talvez nem chamassem atenção. Creio que de ambos os lados existe um processo, deve ser a palavra está faltando aqui, um processo de autoafirmação por insegurança ou por carência. Ambos querem atenção, em muitos casos. Deve ser isso. Em muitos casos, alguns desses comportamentos sim fazem parte. Abraço. Muito bem, queridos seguidores e mais especificamente, querido Alan. Eu diria o seguinte, começando pela tua colocação a respeito de comportamento padrão. No que diz respeito a comportamento padrão, existem, em princípio, duas razões que motivam a construção de um conjunto de padrões ou de um conjunto de comportamentos padrão. Primeiramente, o recalcamento e a repressão. Então, o recalcamento, a sociedade cheia de recalcamento, sobretudo no que diz respeito à sexualidade, enfim, essa coisa toda, vai gerar um tipo de comportamento padrão, tá certo? Bastante restrito, bastante conservador, bastante engessado, tá certo? Porque a motivação de determinado tipo de conjunto de comportamentos padrão vem perfeitamente, vem claramente de processos de repressão e recalcamento de comportamentos. Primeira motivação. A segunda motivação é quando um conjunto de comportamentos padrão se estabelece por algo muito subjetivo, inclusive, mas se estabelece por necessidade de bem-estar na convivência, e aí se aplica a ética, que é um processo subjetivo. Então, neste momento, não existe recalcamento em princípio nenhum.
apenas a necessidade de se estabelecer certos códigos para o bom convívio. Quanto mais diversa for esta sociedade, mais flexíveis serão estes códigos padrão. Se nós andarmos por uma rua do Porto, a 20 metros existe uma mulher indiana com aquelas roupas indianas, ali do outro lado uma mulher árabe com véu e com aquela roupa árabe toda, do outro lado uma alemã só com a parte de cima aqui tapando os seios e uma bermudinha e pronto, evidentemente que se vai ter aí já imediatamente uma necessidade de supostos comportamentos padrão que virão de outras motivações numa sociedade extremamente plural, por exemplo, e em relação a uma sociedade, uma cidade provinciana do interior. Então, primeiramente, o que tem que ficar claro é isso. As duas razões que motivam um conjunto de comportamentos padrão: recalcamento e repressão, e padrões ou regras éticas para o convívio harmonioso dentro daquela pluralidade daquela sociedade, aonde vai se ter os comportamentos mais, usando as tuas palavras, possivelmente extravagantes e escandaloso. Esse escandaloso e esse extravagante vai ser cada vez menor de acordo à pluralidade e à multiplicidade da sociedade da qual se está falando. Então, essa é a primeira questão. Estamos vendo a questão do que significa e do que motiva comportamentos padrão e as razões para eles existirem. São duas muito diferentes, claro que às vezes elas estão parte de uma, parte de outra, pronto. Primeira coisa. Segunda coisa é o que provoca esse comportamento naquele que rompe o padrão, tá certo? São duas razões também, as razões que fazem com que eu tenha um determinado comportamento padrão ou não padrão, que rompa ou não rompa o padrão. Primeira razão, a ruptura com todo e qualquer tipo de recalcamento e repressão. Se eu estou numa sociedade cheia de recalcamentos e repressão, e eu rompo com esses recalcamentos e repressão, supero em mim esses recalcamentos e essas repressões, evidentemente vai ter aí algo aí meio desarmônico, porque eu estou numa outra condição. Ou seja, o meu comportamento será absolutamente natural, provavelmente escandaloso ou não, isso vai ser muito relativo, certo? Mas ele será motivado pela ausência de recalcamentos e repressão e regrado apenas por uma necessidade de bom convívio. Então, se eu estou numa sociedade conservadora, sem que me... Aí vem toda uma questão muito subjetiva, não é? Para se criar esse equilíbrio, sem que esse equilíbrio implique, né? Em problemas tanto para uma parte como para outra. Quando implica, é porque é evidente que aí está ocorrendo algum tipo de uma das partes ou das duas, algum tipo de rechaço àquele tipo de comportamento. Pronto. Então eu tenho que olhar agora essa outra parte. Primeiramente, aquele que está livre, de fato, visivelmente, isso não é tão difícil mesmo de se perceber, em função da autenticidade do comportamento. É muito fácil perceber aquilo que se chama pessoa escandalosa, uma pessoa autêntica e uma pessoa não autêntica. Não é tão difícil assim. Então, isso é um indício de que quando a autenticidade, ela faz com que eu perceba que aquele comportamento, ele é escandaloso, ele é chamativo, enfim, aquela coisa toda, mas é autêntico e eu percebo que aquela pessoa está desprovida de recalcamentos. Outro caso tu levantas, é o caso da necessidade de autoafirmação e carência. Certo? Então nós temos 4 elementos e agora temos que fazer um jogo
e uma brincadeira, uma análise combinatória, aquela análise combinatória, nesse caso, com 4 elementos, eu acho que é a análise combinatória complexa, né? Tem a simples e tem a complexa, que é combinar estes 4 elementos, certo? O comportamento da sociedade, aquele conjunto padrão, né? O que motiva e o comportamento daquele que está inserido naquela sociedade, o que motiva, e combinar estas 4 coisas. O resultado disso é extremamente complexo. Agora, para concluir, o ponto é: quando o comportamento, seja ele qual for, não é? Claro que, fazendo um parênteses, é claro que se tem que considerar o bom convívio, é óbvio, né? E às vezes, da parte de alguém que está num processo forte realmente de autoafirmação, é muito comum ver isso em adolescentes indo para jogo de futebol, né? Quando entra no ônibus, no autocarro, com vuvuzelas, ou aqui no metro, quando vem do Estádio do Dragão, no jogo do Porto, aquele bando de adolescentes, meninos e meninas, fazendo um escândalo, visivelmente uma necessidade de autoafirmação e de sim chamar a atenção. Pronto, certo? Cavacos do ofício. Então nós temos que ver isso, o que está motivando, tá certo? O que está motivando aquele tipo de comportamento, ok? Agora, diante disso, é claro que existe a real e verdadeira inconveniência. Alguém soprando aquela corneta dentro de um autocarro, ou então aquele outro que entra com um gravador, né, com um som em alto volume. Está claro? Isso é uma situação. Outra situação é quando eu me fizer a pergunta: por que aquela mulher mostrando o corpo, botando aquelas nádegas para fora, mostrando praticamente tudo, caminhando desse jeito, rebolando, parece que está na Marquês de Sapucaí, num corredor de supermercado? Por que isso me incomoda? Eu tenho que encontrar a razão. Quando isso não está afetando nada, quando isso não está causando nada, a não ser uma situação de desconforto, mas que coisa inconveniente, mas que comportamento mais inconveniente, isso não é comportamento para o supermercado, isso é comportamento para uma danceteria, eu tenho que fazer a pergunta, invariavelmente, mas afinal de contas, o que me incomoda do comportamento daquela pessoa, se em princípio a única coisa que tem ali é o quê? É o que tem ali? Ela está interrompendo a passagem dos transeuntes? Não. Chega a ser realmente a tal ponto absurdo o volume da conversa? Não, eu apenas estou ouvindo. E basicamente eu tenho que me perguntar se isso não está simplesmente, inconscientemente, revelando os meus recalcamentos. Ponto. Isso não é assim tão complicado. Quero dizer que, na minha observação, normalmente, Alan e queridos ouvintes, se trata disso, não é? Porque às vezes a pessoa está sim só querendo chamar a atenção, mas aquilo me incomoda. Me incomoda, eu tenho que perguntar por que chamar a atenção lá está me incomodando. O que isso... Aí é uma questão bem analítica. O que isso está me causando? Por que está me causando esse desconforto? Esse desconforto dessazinha aí que não sabe o seu lugar. É isso que eu tenho que me perguntar, não é? Por que essazinha aí está me causando esse desconforto e que eu vou mascarando de comportamentos padrão do bom viver? Mas do que isso está me... Se eu conseguir perceber que isso se trata de recalcamentos meus e retirá-los, eu vou também perceber que aquele comportamento vai me incomodar muito pouco, praticamente nada. Então eu só dei aqui um ou outro exemplo, porque essa é uma gama, essa é
esses 4 elementos implicam uma quantidade quase infinita de combinações do que pode ser. Agora, uma coisa sempre será necessária de ser feita: perguntar. Por que me incomoda? E perguntar de fato, porque às vezes nós damos aquelas respostas também bem padrão, né? Enfim, isso, imagina se isso é roupa de vir para um teatro, se isso é roupa de ir à ópera, né? Se isso é comportamento que se tem num supermercado, é muito pouco provável, posso arriscar, que não seja aí a reação dos nossos recalcamentos, né? Quando eu de alguma, às vezes não é em relação direta, não é porque eu gostaria de andar sem roupa ou mostrando o meu corpo, são outras situações, são outros recalcamentos. Quando eu vejo alguém que não os tem, isso me incomoda, isso traz incômodo, mesmo quando, no caso, este outro está visivelmente numa atitude de autoafirmação ou de que então é chamar a atenção por carência ou por necessidade de autoafirmação. Independentemente de qual seja a motivação dele, não teria por que me incomodar. Essa é a questão. Então a tua pergunta é extremamente complexa, de novo, não é algo que tem uma resposta objetiva, certo? Mas basicamente nós temos que fazer essa pergunta quando tu colocas aqueles exemplos. Claro que cuspir no chão é uma falta de higiene. Isso já é uma outra questão, tá certo? Cuspir no chão é falta de higiene. Mexer na genitália, por exemplo, isso é coisa de jogador de futebol faz isso, etc. Ver um homem, não numa condição como tu colocas, mostrando seus músculos, etc., posso te garantir que não me incomoda minimamente. Pode ser no supermercado, no cinema, na ópera, aonde for, não vai me incomodar. Eu estou dizendo isso de uma certa forma meio brincalhona, mas é para sim demonstrar o que motiva esse incômodo, quando muitas vezes, afinal de contas, o que está por trás da motivação do comportamento padrão de como se tem que ir à ópera. Então vem aquela resposta: mas agora todo mundo pode fazer o que quiser, não é? Então eu tenho que ver o que quiser significa em relação àquilo que eu gostaria e não faço, simplesmente porque eu estou sujeito a recalcamentos e a comportamentos padrão, tá certo? E é óbvio que numa situação dessas sempre se tem que ter um regramento, que é a subjetiva ética, certo? Agora eu tenho que cuidar para não aplicar, né, uma ética sustentada no recalcamento, porque então ela não é ética, ela é moral. Uma coisa são padrões morais, outra coisa são padrões éticos. Muito bem, espero que tenha conseguido responder, tenha conseguido elucidar, dar o meu ponto de vista a respeito do que o meu amigo levanta, que tenha ficado claro isso e que não seja motivo de encerrarmos o assunto de maneira nenhuma por aqui, e fico esperando, seja do meu amigo Alan, uma tréplica, seja de qualquer outro ouvinte, a continuação dessa nossa conversa. Muito obrigado, acompanhem-me nos meus canais, né? Aqui no YouTube, na minha fanpage, né? No Facebook, o meu site, etc., meus artigos. Acompanhem-me, subscrevam-se no meu canal, deem gostos, likes, curtir e etc. Muito obrigado, até o próximo vídeo.